Objetos estranhos apareceram no céu de várias cidades de Minas. Viram isso aí? Curadores fizeram um registro, mandaram as imagens pra gente. O repórter Gabriel Rodrigues está de volta para desvendar esse mistério. Eu, quando vi, fiquei com medo ontem à noite. Gabriel, já sabe o que é? Boa tarde mais uma vez. Então, Lair, muita especulação, mas essas imagens que a gente vai colocar agora enchendo a tela do nosso balanço geral, elas foram registradas em diversas partes do país, em vários estados. Pessoas fizeram essa mesma imagem aí, mostrando um objeto luminoso, tomando conta do céu. E aí, as especulações começaram na internet e nas rodas de conversa. Para a gente poder saber se a pessoal tá aí ligadinho nas redes sociais, também tá por dentro dessas imagens, do que seria esse mistério que envolve essa luz, a gente veio até aqui, a Praça da Assembleia, um local que é bastante movimentado, conversar com o pessoal, e eu vou ver se tem alguém querendo conversar com a gente, mas é aquela história, ao vivo pode ser que a gente leve ou não. Gente, tô ao vivo no Balanço Geral, não faz eu passar vergonha não, deixa eu falar com vocês, posso? Você tá boa? Nós estamos no horário de ir embora, fica de serviço. Deixa eu fazer só uma perguntinha. Saiu na internet ontem umas imagens de uns objetos luminosos no céu, você viu? Não. E se eu te mostrar agora, será que você adivinha o que é, ó? Vou te mostrar aqui no meu celular, você chama como? Deusdene. Deusdene, olha só, começaram a fazer esse montão de imagem aí, ó, na internet, de um objeto voando aqui no céu, tá dando pra ver, ó? Luminoso. O que você acha que é isso? Difícil saber, né? Vou mostrar outra imagem, porque tem um tantão, ó. O que você acha que aquilo ali, Alessandra? Alessandra, conta pra mim, Alessandra, ó, imagem que eu vou te mostrar. O que você acha que é isso? Nossa, não dá pra saber. Vamos chutar, pensa em qualquer coisa, você acha que é o quê? Uma estrela cadente. Bom chute, e pra você? Ah, meu Deus. Disco voador, você acredita nisso? Não acredito, não. Extraterrestre, você acredita? Não, acredito não. Montagem da internet. Acredito que seja. Acredita que é montagem? E você? Pode ser, pode ser. E se eu te contar que eu também vi? Eu não acredito. Vai falar que eu tô mentindo. É, tô. Mas tirando essa imagem aqui, em algum momento da vida, vocês já olharam pra cima e viram alguma coisa que vocês não souberam explicar o que era? Você não, e você? Também não. Nada assim surpreendente. História do ET de Varginha, gente, que é famoso aqui em Minas Gerais. Nem isso, nada? Nada, eu não acredito em ET, essas coisas. Eu também não, e tu? Também não. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou contar pra quem tá acompanhando a gente ao vivo no Balanço Geral agora, junto pra vocês duas, pra vocês ficarem sabendo. A gente entrou em contato com a Associação Espacial Brasileira, a Agência Espacial Brasileira, perguntando o que seria essa imagem que tá aparecendo aí na internet, bombando em tudo quanto é lugar. Eles falaram que, assim como a gente, eles receberam essa imagem vindo do Mato Grosso, da Bahia, aqui de Minas Gerais, do montão de lugar do país, mas que por enquanto eles não podem afirmar exatamente o que é não. Eu vou terminar de contar o seguinte, ó, tem um módulo que foi enviado para o espaço, que é o Falcon, número 9 da SpaceX, que foi colocado no espaço ali. Eles acreditam que pelo formatinho compridinho, não é meio comprido assim, uma luz andando junto, que seja um módulo, um pedaço dessa espaçonave que foi enviada para lá. Mas aí, eles falaram que a gente tem que ficar alerta pelo seguinte, existe a possibilidade de alguns objetos que estão lá no espaço, sejam enviados pela gente ou naturais, passarem ali por aquela camada que protege a Terra, chegar até aqui, mas que eles não chegam no chão não. Diz que explode, que queima quando faz essa entrada na Terra e que não tem risco pra gente. Fica mais tranquila sabendo que é algo assim, mas que não oferece risco? Fico. E você? Sim. Eu também. Gente, desculpe eu atrapalhar vocês. Voltem pro horário de almoço. Bom trabalho pra vocês. E você que tá aí acompanhando o nosso Balanço Geral Minas, vocês vão saber daqui a pouquinho, ao vivo aí no estúdio com o Lair, um pouco mais de informação em relação a isso, mas vale aqui o registro. Não acredite em tudo que vocês veem na internet e ainda por cima, pesquisa um pouco mais quando vocês visualizarem pessoalmente alguma coisa assim, porque pode ser desde um drone, um helicóptero ou realmente algum objeto que está entrando aí na atmosfera, mas não fica com medo não, porque dificilmente esse objeto vai chegar até o solo, porque ele vai acabar queimando antes. Agora, parece que você tem alguém que sabe mais do que eu aí para contar esses detalhes, né, Laís? Tem um astrofísico que vai conversar comigo agora ao vivo. Ô, Gabriel, muito obrigado pela participação ao vivo. Coloca a imagem de novo aí, por favor, Sam, que dá um pouco de receio. Quando eu vi, eu falei, o que é isso, hein? Será que é um cometa? Será que é resto de foguete? Agora, ao vivo, o Wagner Conrad, que é diretor do Laboratório Nacional de Astrofísica, ele vai desvendar pra gente. Ô Wagner,
Ajuda aí, isso daí é OVNI? É objeto voador não identificado? Oi, Laís, não precisa ficar com medo, não, ninguém do público, não. Isso é conhecido, rapaz. É porque uns 10 anos atrás, pouco mais de 10 anos, o pessoal utilizou um foguete chamado Falcon 9 e ele levou para o espaço, né, um satélite chamado AsiaSat 8. E esse resto do foguete acabou, um dos estágios dele ficou lá orbitando. Isso gera um negócio que a gente chama de lixo espacial, ou detrito espacial. Se a gente olhar, tem milhões desses objetos circulando no espaço. Né? Até o LNA ele tem uma parceria aqui com a agência russa, né, a Roscosmos, e a gente monitora esses satélites, monitora esse lixo espacial para a gente saber para onde é que ele está indo, para essas coisas não atrapalhar. Então, assim, olha, quando você fica com o seu celular não está funcionando, a culpa não é nossa, que a gente está fazendo o nosso serviço, mas é porque é muito difícil, eventualmente você tem que fazer manobras no espaço. Então é uma coisa conhecida e, eventualmente, por causa do atrito com a própria atmosfera, esse material acaba caindo e entrando de novo dentro da nossa Terra, dentro da nossa atmosfera. E quando ele entra, você vê esse espetáculo maravilhoso aí, né, que vai queimando tudo, uns 80% dele vai queimando nos primeiros espaços. E até interessante, tipo assim, mas como é que você consegue ver isso de um monte de lugar, né? Da Bahia, Mato Grosso, Minas Gerais? É porque ele começa a queimar numa altura muito grande, é uns 100 quilômetros de altura. Você consegue ver de uma região que é assim muito grande, uns 500, 600 quilômetros pelo menos, todo mundo consegue ver. Então assim, se você vê o pessoal de Belo Horizonte a São Paulo, tá conseguindo ver aquilo. E vai queimando e despedaçando. Você vai vendo ele volatilizando, vai virando assim, eventualmente cai alguma coisa na já ia te terra, perguntar isso aí, Wagner. Eu ia te perguntar sobre isso. 80% você falou aí, são queimados lá no espaço mesmo. Mas e esses 20% vão cair aonde? Em geral, ele cai num lugar, ou no Pacífico, ou no Atlântico em geral, que é planejado mais ou menos em função da horta, do movimento desses satélites, é planejado para cair no mar, tá? A maioria deles. Então, às vezes sobra, às vezes volatiza tudo, tá? Não sobra nada. Parece que esse não sobrou nada, não caiu nada. Então, mas pelo menos 80% deles vão embora. E aí, isso cai, pode ser que caia numa área habitada, coisa, tem até regulação espacial, né, internacional, a gente tem regrinha, se cair, machucar alguém, como é que essa coisa funciona. Mas é muito raro, né? Assim, falar, cara, morreu de detrito espacial, isso aí é raridade, a gente não tem esse tipo de caso, porque acaba virando tudo gás mesmo, você derrete tudo, isso que está entrando. Né? Mas a gente tem um problemão, porque tem milhões desses pedaços. Olha, só para você imaginar, você imagina um pedacinho, um parafusinho desse, andando no espaço, tá? Com 6, 7 quilômetros por segundo. Se você pensar aqui em Belo Horizonte, é o cara sair ali do centro da cidade e chegar lá na Pampulha, em um segundo. Você imagina um negócio desse andando no espaço e batendo com qualquer coisa e arrebentando tudo. Só que para você lançar um satélite, a gente é igual você vai chegar num shopping. Você não pode botar o carro em qualquer lugar. Você tem que falar, olha, tem que ter um espaço, você pode entrar na vaga. Isso tudo é bem feito, é bem regulado, bem trabalhado. Mas, eventualmente, essas coisas acabam chocando e gera um monte de detrito espacial e aí gera, eventualmente, esse tipo de fenômeno que a gente viu, né? Que você fica brilhando e tal, as pessoas se assustam, mas a gente vai acostumar cada vez mais com isso, porque toda hora a gente está lançando um monte de satélite, porque a gente precisa deles para comunicação, para monitoramento, né? Para tudo que a gente faz, né? E aí acaba que vai começar a acontecer com mais frequência, a gente vai vendo essas coisas. E é bem diferente, a gente sabe quando não é um corpo que está vindo do espaço, a gente consegue ver pelo tipo da trajetória, pela velocidade, tá? Pela forma com que ele queima, a gente consegue ver essas diferenças, né? Os astrofísicos, especialistas, a gente tem uma parceria com uma rede que chama Exos, né? Que ajuda a monitorar, tá? E nós, o Brasil agora, tá? O LNA está liderando um projeto junto com o Ministério da Defesa para a gente espalhar telescópios pelo território brasileiro para a gente monitorar ainda melhor, tá? Conhecer ainda melhor a trajetória desses objetos, para evitar que a gente, sem querer, acabe não sabendo onde um está indo, isso atrapalha e arrebenta um satélite que está colocado, que serve, né, para a gente poder fazer a comunicação e a pessoa não ficar sem o celular funcionando, né, para não atrapalhar a internet, essas coisas todas. Só para esclarecer, Wagner, não é nada de objeto voador não identificado, é resto de foguete. Porque tem muita gente cá entre nós que acredita, né, em OVNI, que a gente não está sozinho, tem outros, né, seres espalhados por aí. Aí, para a gente encerrar, eu queria te perguntar, você, astrofísico, acredita em ET?
em extraterrestre? Eu vou te dar uma coisa. Primeira coisa, se a gente tivesse encontrado algum ser extraterrestre, a primeira coisa que a gente ia fazer é falar com todo mundo, né? Porque todo mundo quer ver se a gente achou um desses. Mas se você pensar, a gente, ser humano, nós conseguimos pegar uma nave espacial e sair daqui e chegar em algum tempinho, 2 segundos lá em Júpiter, na outra estrela? Não. Porque a gente tem uma evolução, né? O conhecimento nosso. Agora, tem bilhões de estrelas. A cada dia a gente descobre mais exoplanetas, ou seja, planetas parecidos com a Terra, com Júpiter, Saturno, que estão aí colocados no espaço. Qual que é a chance de você ter vida igual a nossa? Aí é uma chance que é um pouco mais baixa. Agora, mesmo que tenha essa vida, se você pensar é o seguinte, sabe quando você está viajando no seu carro e você abre a janela e fica aquele vento enorme no seu rosto? Agora, você imagina você tentar fazer uma viagem espacial e andar com a sua nave. Você tem que ter uma tecnologia que resista, que não derreta. Você acabou de ver passando aqui na atmosfera, você vê um negócio derretendo todo, porque está andando muito rápido, passando pela nossa atmosfera, que não é uma coisa absurdamente densa, né? Mas mesmo no espaço que é muito menos denso, você vai chocar com as coisas. Então, a gente... É possível que tenha vida? É possível que tenha vida. Agora, OVNI, coisa viajando, tudo, se a gente pensar que é como a gente, então a gente não espera ver. Mas quem somos nós para dizer que não tem, né? Adoraria que tivesse. Eu sou um dos caras que adoraria ter aquela coisa, né? Nós somos criados, né? Nossa geração aí, Star Trek, Star Wars, adoraria viajar pelo espaço e fazer isso, entendeu, Léo? Ô Wagner, muito obrigado pela sua presença aqui ao vivo. Ó, adorei conversar com você, te conhecer, mas quero da próxima vez que a gente converse mais próximo, porque você tem um papo muito bom. É bom demais te ouvir. Obrigado, viu? Um prazer estar contigo, com todo mundo. Valeu, um abração, boa tarde. Tá esclarecido, gente, não tem nada de ET, não é nave espacial, nada. É lixo espacial. É resto de foguetão mesmo, do Elon Musk. Tá caindo aí esse resto e não tem risco de cair. É muito raro cair um objeto desse daí numa área habitada. Não, é projetado, é tanta tecnologia que é projetado para cair no oceano.